Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal, pessoal. Mais um vídeo num dia seguido, não é mesmo? Pois é, tô embrasado esse final de ano. E aí, antes de mais nada, de eu discorrer esse assunto, clica aqui nesse botão de curtir para você dar uma ajuda aqui ao canal e clica no botão de inscrever e clica na cinta que eu vou botar vídeos assim de maneira seguida, pelo menos até o final do ano. Seguinte, eu tava vendo uma coisa, tava refletindo sobre essa questão de estudo, né, que eu falei muito sobre aqui nos meus vídeos, no meu canal, sobre literatura, as minhas experiências como foram na Bienal, etc, essas coisas. E aí, eu tava refletindo sobre uma frase que eu mesmo cheguei à conclusão, que eu falei nas minhas redes sociais, nos meus perfis lá do TikTok e do Quai, que é a seguinte frase: estudar é uma parte da vida pela vida inteira. Justamente por quê? Perceba que talvez você até tenha feito esse quesito de coisa, de que você terminou a faculdade, por exemplo, e aí você diz, ou então terminou a pós-graduação, mestrado, coisas do tipo. E aí você diz a seguinte frase: pronto, terminei os meus estudos. Só que você tem que entender uma coisa: o mundo está evoluindo de tal maneira, se reciclando a tal forma, de que se de alguma maneira a gente não conseguir obter informação, não necessariamente pelas mídias tradicionais ou pelos modos tradicionais, a gente vai ficar para trás. E cada vez mais a gente vai entrar num limbo de maneira inconsciente na ignorância. Não é isso? Tô errado no meu quesito? Se eu tiver, você comenta aqui embaixo, porque é o que eu acho, justamente porque eu cada vez mais eu entendo como uma pessoa inteligente, porque eu sou, mas abrindo aspas, ser inteligente não tem nada a ver com arrogância, com parar de estudar, mas sim em entender que eu aprendi e devo cada vez mais aprender na minha vida, tirar aprendizados da vida, dos livros e dos meus próprios ensinamentos, daquilo que eu vivo, que eu vivi e que eu ainda vou viver. Pois é, e fecha aspas. Eu entendo que cada vez mais eu tenho que ter essa sede de conhecimento e aprendizado, porque de modo automático eu vou conseguir aprender modus operantes que antes eu rejeitava para de fato trazer para o meu eu atual da minha vida e até mesmo aqueles que são necessários para o meu eu, ou seja, no caso é o conhecimento útil. Então cada vez mais que a gente coloca isso na nossa consciência, a gente vai perceber que precisamos, de fato, poder sempre estar atualizados. Como eu disse, você não precisa entrar numa faculdade no sentido de fazer uma nova graduação, de fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, coisa do tipo. Você pode aprender pelos livros, cursos. Tem uma porrada de vídeo aqui no YouTube ensinando um tanto de coisa. Podcast no meio da canela no Spotify, Deezer, Tidal, entre outras plataformas. Então, a gente tem que entender que a mídia está aí, na nossa mão, conosco, na palma da mão, desse bichinho aqui, ó. E a gente pode aprender tudo o que a gente deseja e tudo aquilo que a gente precisa. Exemplo, eu vou dizer aqui para vocês uma coisa que eu estava estudando. Estava estudando um artigo sobre a Tríade Negra, que ela fala sobre narcisismo, psicopatia e maquiavelismo. E aí era uma pesquisa de uma universidade portuguesa sobre a Tríade Negra comparado ao quesito, aliás, combinado com o comportamento de o que, cara? No caso, com a comunidade carcerária daquele país, digamos assim. E, cara, é um negócio assim totalmente bizarro, porque ela fala desses comportamentos e dentro desse quesito da Tríade Negra, que um desses elementos fala do maquiavelismo, eu percebi dentro dessa pesquisa que eu vou ter que reler o livro que eu li ano passado, que é O Príncipe de Maquiavel, para poder ter um conceito mais apurado da coisa e entender de uma maneira um pouco mais completa o livro que eu li. Ou seja, me instruir um pouco mais sobre isso. Porque o livro de Maquiavel, ele fala basicamente tudo aquilo que é deturpado das pessoas que governam países, estados, principados e outros. Porque ele fez esse livro aí, se eu não me engano, no século XVI, 1500 e alguma coisa, não me recordo aqui o nome. Então eu vou ter que voltar ao princípio para poder reler esse livro, não só nos pontos que eu marquei, mas em outros pontos do mesmo, para que de fato eu possa, no caso,
refletir um pouco mais sobre isso, refrescar a minha memória e aí sim poder entender um pouco mais, com um pouco mais de amplitude, essa mesma pesquisa. Ou seja, eu estou me instruindo, saindo do limbo, eu não parei de estudar. Ler não é só por ler, é também um estudo, mas também para mim é muita diversão, porque eu amo leitura. Tanto que eu ainda estou agora no 48º livro. Estou chegando nos 50 livros lidos. Por quê? Porque eu amo a leitura, eu amo o conhecimento, mas isso não é só para mim, é para repassar aí do outro lado para você. Porque quando eu trago o conhecimento só para mim e não compartilho, já não vale de nada. É até uma frase que um professor de um mentor meu disse, que é o seguinte: você pode ter todos os diplomas, todo o conhecimento vasto do mundo, mas se você não conseguir se conectar com o outro, você é apenas um ignorante com intelecto. Está entendendo como é? Então, cada vez mais a gente precisa dessas consciências, tanto de poder se instruir para o melhor e entender que também não podemos deixar de ser humanos. E aí, de fato, a gente vai conseguir evoluir de uma forma muito mais qualitativa para nossas vidas. E aí, você vai gerar uma chave muito, muito interessante dentro do teu eu sobre esse quesito de conhecimento. Tudo bem? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas e não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para saber quem é você, se você concorda, se você discorda. Enfim, deixa teu comentário aqui para a gente poder debater um pouco sobre isso. E ó, clica no botão de se inscrever e clica na sineta porque vai ter vídeos aí todos os dias até pelo menos o final do ano. Tudo bem? Então é isso. Até o próximo vídeo.